Pessoal, boa tarde. Hoje é dia 15 de julho de 2020. Nós estamos mais uma edição, aqui mais um dia, fazendo nosso seminário online de Economia Industrial e Inovação. E eu tenho um imenso prazer de receber aqui no nosso seminário de hoje a Rosa Lívia Montenegro, professora da Federal do Juiz de Fora, que vai apresentar o trabalho Configurações Tecnológicas Ambientais, Performance Mundial no período de 90 a 2015. Tá? Rosa, muito obrigado pela participação, obrigado pela presença de todos. Lembrando que esse mesmo link que vocês entraram hoje, vocês usaram para participar desse seminário, nós estamos usando toda semana. Então, todos estão convidados para participar todas as semanas, às quartas-feiras, das 17 às 18 horas, desse seminário. Tá? Hoje, Rosa, a palavra é sua. Tá bom, muito obrigada, Renato. Boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de agradecer a sua oportunidade, né, de estar apresentando esse trabalho que foi feito a partir do projeto de pesquisa de iniciação científica, né? Então, ele foi feito em conjunto com a Amanda e o Ricardo, né? São os meus bolsistas, né? Que eles estão finalizando, dia 31 de julho, essa primeira etapa, né? Esse primeiro ano. E se tudo der certo, né? Eu consegui ir adiante, né? Para esse projeto, eles continuam comigo, essa é a minha torcida para que eles continuem, né? Foram bolsistas brilhantes o tempo todo, né? Conseguiram desempenhar suas funções, seu papel, né? Como bolsista, e espero que eles tenham também aprendido um pouco, né? Desse campo aí da inovação ambiental, que é um pedaço, né? De todo um contexto que vem sendo bastante debatido, né? Felizmente. Tá? E hoje a gente tem essa proposta de apresentar os principais resultados desse trabalho, né? E apontando quais seriam as nossas sugestões, os nossos principais direcionamentos nesse campo, e observar um pouco também da proposta dos países e suas políticas. Tá? Então, a estrutura da apresentação vai ser de acordo com começar com os objetivos de trabalho, né? Quais são os principais objetivos para a gente ter resultados condizentes com o que a gente vai pesquisar, mostrar um pouquinho do conceito de inovação ambiental, né, o que a gente vai utilizar no trabalho, algumas mudanças, né, no paradigma tecnológico global em direção à inovação ambiental, um novo horizonte para essas tecnologias ambientais, né, o que os principais teóricos vêm abordando sobre o assunto e o que a gente observa de novo na literatura, tá? Vou apresentar também a base de dados que a gente vai utilizar para esse trabalho, as metodologias que a gente utilizou de uma forma estática e uma outra fazendo uma análise temporal dessa dinâmica da tecnologia ambiental, os principais resultados, né, que a gente conseguiu observar dessa diferença temporal, as considerações finais, o que a gente observou, né, dos principais resultados, né, comparando os anos, e a agenda de pesquisa. Né? A agenda de pesquisa aqui seria aquele coffee break no Enem que a gente não vai ter, né? E que a gente sempre pergunta, né? O que você está fazendo? O que você vai fazer? Então, teriam as nossas propostas de agenda de pesquisa que estão sempre abertas para quem se interessar e tiver alguma curiosidade, né? Então, é o que a gente está aí pretendendo seguir na agenda a médio e longo prazo. Tá? Então, a gente vai começar aqui, né, com os principais objetivos. Né? Seria observar as configurações entre os países. Né? Então, a gente tem aí uma lista de 40 países entre desenvolvidos em desenvolvimento e em desenvolvimento. Então, a gente tem configurações distintas, propostas distintas, e observar essa diferença de tecnologia ambiental também com a concepção da estrutura científica e da estrutura socioeconômica. Tá? Esse trabalho ele também tem uma ponta um pouco da pesquisa desenvolvida na minha tese, mas ele se diferencia pela configuração metodológica e também pela incorporação de outras variáveis a essas configurações. Tá? E, em seguida, né, com a proposta da outra análise metodológica, a gente tem como a investigação dos determinantes
das inovações ambientais entre os anos de 90 e 2015. Tá? Dentro dessa proposta do conceito de inovação ambiental, a gente vai utilizar o conceito do Mainstream Environment Innovation, que é uma pesquisa de 2008, né, proposta com várias articulações referentes às relações de inovação ambiental, e dentro do conceito principal a gente tem que a inovação ambiental caracteriza-se por toda a produção, exploração e percepção de um produto, processo de produção, serviços e um método de gestão. A gente também sabe, né, que alguns teóricos destacam as oportunidades que as empresas possuem de gerar as inovações, internalizando essas preocupações ambientais. Né? Isso foi uma vertente lá dos anos 90, proposta por Hart em 1997. Tem também o Porter e o Lind, de 95, que fazem essa comparação, estipulando que a inovação ambiental estaria articulada com as regulações ambientais, gerando mais eficiência e aumentando a propensão dessas inovações. Tá? Alguns outros trabalhos mais pautados também para a Europa, principalmente na Alemanha e na Inglaterra, têm contextos específicos para as empresas, né, no qual preocupações ambientais não podem ser vistas apenas como restrições a atividades econômicas, como também uma oportunidade de diferenciação competitiva. Então, o conceito de inovação ambiental, ele é diverso, ele é multidisciplinar, ele tem um aspecto plural, né? Então, chegar a uma conclusão de que seria inovação ambiental, a nosso ver, estaria mais, digamos assim, convergindo mais com essa literatura do MEI, esse estudo do MEI, com esse conceito de inovação ambiental. Tá? Daí, né, essa preocupação entre os países de diferentes características, vem essa literatura da mudança do paradigma tecnológico global, que começa lá no final dos anos 70, né, com a vertente já da abordagem evolucionista neo-schumpeteriana, dessa preocupação da mudança tecnológica, como também a mitigação do impacto ambiental. Então, se argumentou muito do conceito, né, do contexto da palavra verde com a palavra crescimento, e essa combinação ainda é uma, digamos assim, uma proposta de muitos trabalhos para o entendimento do crescimento e da questão verde. O que seria interligado entre essas duas vertentes e o que se propõe com relação à inovação ambiental. Então, dadas as assimetrias, dada toda a heterogeneidade, né, a gente tem uma vasta literatura, né, em andamento por diversas fases de transformação. Aqui eu apontei algumas, né, que vai de 96 a 2013, e outras mais atuais apontando para esse direcionamento de uma mudança do paradigma tecnológico global para uma mudança de um paradigma mais sustentável, mais pautado nessa mitigação dos impactos ambientais. Tá? Dada essa mudança, né, de paradigma, a gente também tem que pensar quais as mudanças principais para os países, quais seriam as suas principais vertentes, né, dadas as suas diversas configurações, para que ele esteja mais propício a ter, a investir, a fomentar essa inovação ambiental. Então, a gente tem essa proposta, né, do novo horizonte para as tecnologias ambientais, para diversas soluções integradas entre empresas, setores, especialmente ligados a serviços ambientais, e dentro da literatura empírica, principalmente, a gente observa que grande parte dos países, principalmente os países em desenvolvimento, se propõem a fazer inovações incrementais, mais uma, digamos assim, uma solução tecnológica end of pipe, fim de linha, né? E não uma tecnologia mais pautada na tecnologia limpa, clean technology, né? Então, soluções tecnológicas devem ser pautadas nesse sentido, para que a gente consiga diferenciar quais seriam as mais incentivadas, as que realmente vão proporcionar as inovações mais radicais. Tá? Dado isso, a gente
teve uma série de dificuldades para caracterizar esses tipos de inovações, né? Então, a gente chegou a uma conclusão de que seria mais propício a gente fazer aumentar a nossa amostra para 40 países, utilizando mais anos. Então, a gente utilizou a base secundária de dados da OECD para captar o maior número de países e o maior número de desenvolvimentos de tecnologias relacionadas ao meio ambiente, partindo-se dessa variável de invenções. Então, a gente utilizou 40 países em 6 anos, 90, 95, 2000, 2005, 2010 e 2015, sendo que 2015 seria o último ano onde a gente consegue agregar um caso nosso painel mais balanceado possível, tá? Contendo todas as informações de todos os países. Para fazer essas configurações, nós utilizamos variáveis pautadas nessas dimensões de infraestrutura tecnológica, científica e a infraestrutura socioeconômica. Então, a gente utilizou a tecnologia ambiental, como eu falei, com a proxy, né, desenvolvimento de tecnologias relacionadas ao meio ambiente. Para a produção científica, a gente usou percentual de artigos científicos e técnicos, né, do Banco Mundial. Para as emissões, né, de CO2, a gente utilizou a variável para o Banco Mundial para estar captando exatamente esse efeito entre um país mais poluidor, se ele tem algum incentivo para estar fazendo um esforço para a tecnologia ambiental. A expectativa de vida ao nascer, que seria uma dimensão da infraestrutura socioeconômica. O saneamento, pessoas que utilizam pelo menos alguma parte de serviço de saneamento básico, tá? Água potável, se elas utilizam esse serviço. A densidade populacional, exatamente pelo crescimento populacional, se estaria condizente com a literatura de que países mais populosos seriam mais poluentes seriam também, desenvolveriam mais a tecnologia ambiental, e o crescimento do PIB per capita com uma proxy de desenvolvimento econômico, tá? Essas variáveis foram utilizadas de diferentes formas, tá? A gente utilizou duas metodologias, uma com um pressuposto de uma análise mais estática, então seriam fotografias, e a gente teria essa possibilidade de fazer uma fotografia de 5 em 5 anos. Tá? A gente optou por estar analisando o primeiro e o último ano, né, dado que o objetivo do artigo não foi investigar nenhum tipo de política específica, como o protocolo de Kyoto ou outras políticas que surgiram, mas a gente consegue ter uma posição e observar um comportamento do conjunto de países mediante a essa análise das configurações relacionadas. Tá? E dados em painel, que tem uma série de vantagens, né, em virtude exatamente dessa possibilidade da dimensão temporal. Tá? Só para lembrar, a análise de componentes principais, a metodologia exploratória, né, da análise multivariada, ela tem como objetivo reduzir a dimensionalidade desses dados multivariados. Então, a redução do número de variáveis vai fazer com que a análise fique mais simplificada e a gente consiga visualizar esses dados de uma forma mais simplificada. Tá? Dados em painel, dada as inúmeras vantagens que o dados em painel tem, ele consegue captar os efeitos dessa mudança tecnológica ambiental, em que, por exemplo, uma cross-section não consegue, em virtude exatamente desses cortes, né, transversais. Então, a gente, né, o nosso grupo, fez uma análise com o método Pullitz, diferenciando efeitos fixos, efeitos aleatórios, em virtude dos problemas de endogeneidade, né, dado os regressores correlacionados, dada exatamente a possibilidade dessas variáveis estarem correlacionadas, a gente também fez a opção da estimação pelo método das variáveis instrumentais pelos mínimos quadrados em 2 estados com um componente de erro. Tá? Então, esse método ele vai possibilitar definir um conjunto de instrumentos que satisfazem os critérios de serem fortemente correlacionados com as variáveis endógenas e assim reduzir o problema
né, de endogeneidade. Mais à frente eu vou explicar como é que foi feito essa estimação. Tá? Então, partindo-se para os resultados, me desculpem por eles estar bem pequenininhos, mas eu queria mostrar os resultados para todos os países, né? Mas nem todos os países eu consigo captar. Então, a gente tem aí os principais países sendo apontados, né? A gente tem aí algumas observações importantes, eu não coloquei para não poluir mais o gráfico, mas a gente tem aí o Japão se destacando, assim como os Estados Unidos e a Alemanha, né? Estados Unidos ficou em torno de uma média de 24%, né, de desenvolvimento de tecnologias relacionadas ao meio ambiente, o Japão em torno de 25%, 31% em 90% e reduziu bastante em 20% em 2015, e a Alemanha tendo também uma variação nesse desenvolvimento de tecnologias em torno aí de 12% em cada ano, tá? Uma média. As estatísticas principais, estatísticas descritivas das variáveis, tá? De uma forma de mostrar que a correlação delas não foi muito elevada, principalmente através da matriz de correlação, ficou algo em torno aí de 30, 40 a minha correlação entre as variáveis, tá? Os resultados agora da análise de componentes principais para o ano de 1990. Então, eu fiz essa análise de todos os componentes, dimensionei para 3 componentes principais. Esses 3 componentes respondem com 76% de variância acumulada, tá? Onde o primeiro componente me responde com 41%, o segundo com 20% e o terceiro com 15%. Então, os 3 somam 76%, uma boa resposta dessa variância. Tá? Em seguida, fazendo uma análise desses componentes, a gente tem que, no grupo do componente 1, a gente tem países com elevado número de emissões, com a expectativa positiva, saneamento e a infraestrutura relacionada à água potável. A tecnologia ambiental e a produção científica entram no componente 2 com uma dimensão positiva, tá? Mas não tão correlacionada, por exemplo, com as emissões. Tá? E os grupos de países, digamos assim, mais desenvolvidos, né, com maior possibilidade, né, do PIB per capita, estariam mais relacionados a essa variável de densidade populacional. Então, as variáveis e as minhas configurações não estariam, digamos assim, me propondo que países mais ricos estariam poluindo mais ou desenvolvendo mais tecnologia ambiental, isso para os anos de 1990. E quais seriam esses países? Né? Aqui eu tenho as dimensões e as suas características de acordo com os países. Então, eu tenho que a Argentina, por exemplo, o Brasil, a Argentina no componente 1, o Brasil no componente 2, Estados Unidos no componente 2. Então, não é uma dimensão específica de que aquele valor positivo vai me indicar a característica daquele país, mas me direcionar o quanto aquele país condiz com a dimensionalidade de todas aquelas características, tá? Então, eu tenho aqui no componente 2, atrelada à tecnologia ambiental e à produção científica, eu tenho Brasil, Estados Unidos e a Rússia, tá? E países envolvidos estariam distribuídos entre os dois componentes 1 e o componente 2. Isso em 1990, a gente ainda não tinha uma discussão muito atrelada a essa capacidade ambiental. A gente agora passa para 2015. 2015, a gente também tem uma configuração em 3 componentes, sendo esses 3 primeiros componentes respondendo com 72%. Os componentes, eles continuam, né, sendo uma mesma resposta. No componente 2, a tecnologia ambiental atrelada à produção científica. E no componente 3, estariam mais fortemente correlacionados com países mais, digamos assim, desenvolvidos, mais ricos. Tá? E toda a infraestrutura socioeconômica e demográfica estariam atrelados ao meu componente 1.
Tá? Quais seriam esses países, então, que tiveram essa modificação de configurações entre 1990 e 2015? A gente tem uma mudança aqui, né, que eu fiz uma legenda do verdinho em 1990, e se houvesse uma mudança, ele estaria configurado para essa mudança no ano 2015. Então, a gente vê que a Alemanha, que em 1990 estava no componente 3, mudou para o componente 1, tá? O Brasil permaneceu na configuração do componente 2. A China, que antes tinha uma configuração de estar atrelada à densidade populacional e por ter um maior desenvolvimento econômico, agora estaria um pouco mais assim atrelada a esse esforço de tecnologia ambiental e produção científica. Estados Unidos permaneceu no componente 2, a Índia teve essa configuração ajustada, ela passou para o componente 2, tá? Assim como o Japão. Então, países que tiveram um esforço maior em 2015 foram Brasil, China, Estados Unidos, Índia, Japão, né? A Moldávia permaneceu, assim como a Polônia. O Reino Unido passou do componente 2 para o componente 1, e a Ucrânia passou para o componente 2. Então, a gente consegue observar essas configurações pautadas para o componente da tecnologia ambiental e da produção científica. Atrelada a esse resultado estático, como se fosse fotografias, nós fizemos essa análise da dimensão temporal para análise em painel. Então, a gente estimou, né, a estimação por dados em painel, fazendo somente como variáveis explicativas as emissões e a produção científica para o modelo Pullett, os efeitos fixos, efeitos aleatórios e o método dos mínimos quadrados generalizados com componente de erro. Tá? Então, a gente tem aqui que as variáveis foram significativas. Tá? Eu vou estar analisando esse método das variáveis instrumentais. O Hausmann apontou que os efeitos aleatórios estariam mais indicados, seriam os mais indicados, então ele não rejeitou a hipótese nula de que os efeitos aleatórios seriam consistentes. A gente instrumentalizou as emissões por ser significar uma variável endógena, então, dadas essas variáveis, essa variável endógena, o conjunto de instrumentos seriam aqueles relacionados às variáveis sociodemográficas, indicando também que esse conjunto estaria mais correlacionado, né, com essa endogeneidade, propiciando também um conjunto, digamos assim, melhor consistente, mais consistente devido a essa alta correlação. Então, eu tenho aqui, o Sarno apontou, né, a validade dos instrumentos, tá, sendo significativa a 5%, indicando que o conjunto de instrumentos estariam, então, sendo condizentes. Então, para esse resultado, né, as emissões, elas são significativas e elas são tendo um sinal positivo em dizendo que, olha, os países que desenvolvem tecnologias ambientais também estariam emitindo gases poluentes, estariam poluindo e também fazendo uma produção científica condizente com os resultados dos países analisados para os nossos dois componentes. Então, a análise temporal da estimação por dados em painel condiz com esses resultados. Tá? Uma análise em que a gente consegue observar que inovações ambientais estão atreladas com diversas assimetrias dos países envolvidos em desenvolvimento, assimetrias essas que podem estar atreladas a um sistema nacional de inovação mais maduro ou menos maduro, mas que, consequentemente, com uma infraestrutura socioeconômica adequada, a gente tem um aperfeiçoamento de inovações, a gente tem desenvolvimento de inovações ambientais, e tudo isso é necessário para que a gente tenha uma melhor estrutura, uma melhor adequação. Então, foi nítido, né, essas assimetrias, né, por parte dos países envolvidos em desenvolvimento. Outras considerações também que a gente chega é que houve mudanças, né, entre a adequação de países como o Japão e a Alemanha, né, os Estados Unidos se manteve naquele componente
da tecnologia ambiental com as emissões, quer dizer, ele, ao mesmo tempo, tecnologia ambiental e produção científica, então ele tem uma capacidade inovativa ambiental e, consequentemente, né, ele emite também, tendo esse impacto ambiental, mas, ao mesmo tempo, ele faz a tecnologia, ele faz esse desenvolvimento de tecnologias. Então, a análise exploratória, ela possibilitou uma caracterização diferente entre países e um esforço no ano de 2015 para os países como Brasil, Estados Unidos, China, Índia e Japão. Tá? Um outro ponto, tá, dessas considerações finais é que reforça-se a importância de investimentos na infraestrutura científica e tecnológica, tá? Acompanhado também de países que constantemente emitem gases poluentes, né, como os Estados Unidos. Acredita-se que esse fomento, né, de tecnologias ambientais contribuem, né, para que países possam estar mais alinhados a essas questões ambientais inerentes a cada economia. Então, a gente precisa ter em mente de que existem disparidades, existem muitas assimetrias, mas que há um esforço conjunto para que esse desenvolvimento tecnológico ambiental seja um direcionamento, né, tenha um direcionamento no futuro para que os países tenham mais esforço quanto a esse desenvolvimento. Tá? Para a agenda de pesquisa, né, só para terminar rapidinho, né, dada essa conjuntura atual de um cenário pós-crise, né, então a gente já pensa nos próximos anos, né, dada esse conjunto de informações em que a gente parou em 2015, mas as tecnologias ambientais elas são melhor analisadas a posteriori. Então a gente precisa de dados compatíveis para essa análise futura. Então a gente consegue observar que a discussão dos países hoje é se vai interromper os esforços já feitos em anos anteriores. Né? Então a gente tem um avanço sendo feito, um crescimento sendo feito em diversos países, como a gente viu ao longo dos anos, mas que a crise pode atrapalhar e muito esse esforço tecnológico ambiental, principalmente porque você tem uma instabilidade econômica, um baixo preço de combustíveis fósseis, tá? E o que pode atrasar esses investimentos em energia limpa. Então, algumas questões de sustentabilidade podem estar adiando, né, podem ser adiadas em virtude das agendas políticas agora dos países nesse enfrentamento de crise. Né? E, principalmente, na desigualdade tecnológica, né, na simetria tecnológica existente entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, nessa questão da sustentabilidade das tecnologias limpas. Algumas notícias, né, vêm surgindo, né, no campo internacional. Eu separei algumas que, desde abril, estão sendo feitas essa discussão, né, das consequências do Covid para as startups, né, das tecnologias limpas, como as indústrias de energias renováveis podem combater esse impacto do coronavírus. Né? No Canadá, principalmente, tem uma preocupação do setor de tecnologia limpa, né, que são principalmente pautadas em startups, e já se fala também no Green Coronavirus, né, como a crise pode fazer com que essa retomada impacte positivamente o setor de tecnologia limpa através dos esforços governamentais. Tá? Principalmente também de que o impacto das emissões vai ser sentido, né, com maior profundidade em 2019, em virtude da queda, né, da economia em 2020, impactando também na emissão de gases poluentes. Uma discussão também para a agenda de pesquisa seria na dimensão do Brasil, em que, felizmente, a Pintec, a partir de 2007, fez um empenho enorme, né, para que investigasse com maior profundidade esses impactos. Tá? Então, a gente tem aqui
total de empresas que implementaram inovações, com inovações de produtos que publicaram relatórios de sustentabilidade que produziram energia renovável. Né? É o primeiro ano que a Ampec faz essa discussão. Então, a gente vê que as indústrias de transformação tiveram uma implementação de produto, de inovações de produto e processo, mas o setor de serviços foi o que teve o maior impacto nos relatórios de sustentabilidade, e a indústria de transformação produziu energia renovável. Depois a gente tem algumas assimetrias aí de graus de importância entre os setores, né, com outras impactos de intensidade para alta, média, baixa intensidade e não relevância em virtude desses setores. Então, a Fintech conseguiu reproduzir essa dimensão, né, da importância da inovação ambiental para o Brasil. Então, isso merece uma investigação mais delicada e mais aprofundada. Tá? Assim como a questão das normas ambientais, o apoio governamental. Então, cada setor, cada atividade da indústria apresenta essa preocupação, essa sua relevância, em que merece uma discussão mais aprofundada, e aí se torna a nossa agenda de pesquisa. Então é isso, pessoal. Obrigada. Desculpa aí ter falado mais do que eu queria, mas é a empolgação, enfim, a agenda de pesquisa é bastante bacana e está aberta a quem quiser fazer essa ponte também. Obrigada. Obrigado, Rosa. Rosa, os meninos que são seus coautores estão presentes? O Amanda e o Ricardo? É. Não, Amanda e o Ricardo estão aí. Pergunta se eles querem acrescentar alguma coisa. Eles são meio tímidos. Não, se não quiserem, a gente Eu abre o debate. deixei, eu falei, gente, deixa o microfone ligado se vocês quiserem falar alguma coisa. Mas aí, mediante as perguntas, eles quiserem responder, enfim, né? Ou escrever aqui no chat. Tá. Chegou uma já, da Diana. Tá. Como mediu a tecnologia ambiental? Foi pela base da OSD. A gente primeiro a gente queria buscar as tecnologias ambientais separadamente. Né? A gente queria caracterizá-las de acordo com o tipo de tecnologia ambiental. E lá tem bastante informação. Energia eólica, energia solar, fotovoltaica. Contudo, não tem a base não abrange a quantidade de muitos países. É somente o grupo do OECD, países da Europa. Então, a gente preferiu fazer esse apanhado mais geral. Né? Então, a gente pegou a porcentagem de desenvolvimento de tecnologias ambientais, seria o número de invenções baseados nessa pegada da tecnologia ambiental e que existe lá no OECD para todos os anos. Né? Há uma dificuldade enorme, né, para a gente conseguir decidir a variável sem ter que tirar o país. Né? Então, a gente ficou por diversas vezes, né, entre a cruz e a espada. Se tira o país ou se tira a variável. Né? Então, a gente preferiu utilizar variáveis mais gerais, mas que captam essa dimensão da tecnologia ambiental. Inclusive, né, a gente chegou a destacar outras variáveis, como variáveis de invenções per capita, também existia. Existe também a variável da redução da poluição hídrica, uma variável também, por invenção isso, tá? De mitigação das mudanças climáticas e de redução de poluição atmosférica. Tá? São variáveis que estariam conduzentes, né, com essa dimensão da infraestrutura, mas a gente definiu uma por ter essa possibilidade de abranger um maior número de países. O foco, outra pergunta, né? O foco não foi somente no setor de energia, apesar da gente ter captado somente essa fonte, né, poluente de emissões, né, de gases, CO2,
mas a proposta é afunilar, né? A proposta é restringir essa análise setorial e também de acordo com a política feita para cada país, né? Então, a ideia depois é ter uma maior complexidade nessa análise em painel, fazendo uma introdução aí, por exemplo, de uma variável dummy, que consiga captar país fez determinada política, não fez, algo que a gente possa mensurar com uma maior robustez, né, uma maior detalhamento do tipo de política. Né? A gente fez uma análise bem, como eu falei, bem geral, mas sem captar esses efeitos mais específicos. Né? A proposta é, por exemplo, para a Fintech, né, 2017, que a gente ficou muito empolgado, está fazendo uma análise comparativa com a Fintech europeia, né, a CIS, né? E ali a gente consegue fazer uma comparação, se existe também essa pergunta de impacto ambiental, comparando com a análise feita aqui no Brasil, porque só em 2011 foi feita uma pergunta se as empresas tinham um meio, né, de minimizar, de mitigar o impacto ambiental. Aí depois tinham 3 outras perguntas. Reduz água, reduz luz. Então, eram perguntas muito generalizadas, um questionário muito enviesado, né, na forma dessas perguntas. Na Fintech passada, antes dessa 2017, eu não tive contato, e agora retomando, fazendo essa análise da Fintech nova, eu fiquei bastante feliz, bastante empolgada com a quantidade de resultados. Pode perguntar, desculpa aí. Um monte de pergunta, tem um monte de inscritos. Ó, tem 4 inscritos, Rosa. Vamos fazer 2 perguntas e aí você responde, a gente faz mais 2. Acho que dá tempo. Então, o Daniel em seguida, depois você responde. Pode ser, Rosa? Tá bom. Cássio, a palavra é sua. Se vocês quiserem escrever também, fica até mais. Cássio, será que tá com problema no som do Cássio? Cássio, ele pediu 1 minuto. Ele tá no Tá, celular. tô no celular. Tá. Olá. Oi. Não, porque veio um rapaz aqui, um técnico, para levar agora home office, né, e homeschooling. Então eu estou levando, estou roteando a minha internet aqui do escritório lá para o fundo da casa, né? Já viu? O técnico veio bem na hora da apresentação da Rosa. Me desculpe, Rosa, não consegui acompanhar na íntegra aí a sua Sem apresentação. problema. Mas gostaria de parabenizar, assisti boa parte da apresentação, gostaria de te parabenizar, Amanda e Ricardo também, né, e principalmente aí essa iniciativa de levar o trabalho que é feito em parceria com os alunos de iniciação científica. Acho muito bacana isso, né, um estímulo também para os seus alunos. A gente tenta plantar a semente, né? Hã? A gente tenta plantar a semente, né? Sim, claro. Os alunos. Claro. Pois é, acho que faz parte, né, do nosso ofício, né? Acho que a gente tem que, de fato, estimulá-los, né? E trazer esses bons alunos da graduação, tentar levá-los para a pós-graduação, né? Uhum. Acho que faz parte do nosso trabalho. Alguns comentários, Rosa, algumas sugestões, comentários. Queria saber se vocês têm ou tiveram acesso ao relatório antigo que a gente, eu lembro ao escutar, né, a sua apresentação, assistir a sua apresentação, eu me lembrei das aulas lá do André Furtado e da Bia, lá no DPCT, de introdução à política científica e tecnológica, quando eles apresentavam o Clube de Roma e o relatório Limites do Crescimento. Um relatório de 1972 e que eu acho que ainda continua muito atual.
né, um relatório que apresenta as consequências do crescimento do rápido crescimento econômico, né, tendo em vista os limites em termos dos recursos naturais. Tá? Então, acho que é uma bibliografia, apesar de antiga, continua extremamente atual e que eu acho que vale a pena ser incorporado em estudos como esse, né, que tem como preocupação discutir questões ambientais, tecnologia e meio ambiente. Né? Essa é uma questão. Uma sugestão, né, no que diz respeito à emissão e também tecnologias que, de repente, possibilitem uma modificação da matriz energética, uma possibilidade interessante, uma base de dados interessante. Agora, como eu tive que ir algumas vezes lá conversar com o técnico, eu não sei se vocês utilizaram essa base de dados, a EIA, Energy Information Administration, dos Estados Unidos, US Energy Information Administration, que tem informações não apenas sobre o setor de petróleo e gás, mas também sobre, enfim, energia eólica, energia solar, de diversos países. Nós chegamos a ver, mas não tinha todos os países. Tá. Então a gente ficou meio ligado, mas essa base é ótima, eu conheço, muito bom. É uma base muito boa, que eu acho que poderia enriquecer o estudo de vocês. Tá. E aí a outra questão, na verdade é uma provocação e também uma possibilidade aí para estudos futuros. Recentemente a Holanda, em função do Covid, você introduziu o Covid, eu acho que faz todo sentido, porque agora está essa discussão, né, trade-off, economia e saúde. Quer dizer, dá para compatibilizar as duas coisas? E, salvo engano, a Holanda, eu acho que eu recebi isso, ou assisti em algum webinário, que a Holanda publicou, o governo holandês publicou um relatório, publicou, enfim, uma agenda de política, enfim, bem importante, assim, o governo central, apontando que o foco da política do governo holandês não é crescimento, cuidar da saúde das pessoas, cuidar do meio ambiente. A prioridade não é garantir que a todo custo a economia cresça os 5%, 6%, etc. Quer dizer, eu preciso criar condições para que haja bem-estar social, né, saúde das pessoas, emprego, enfim, sem prejudicar o meio ambiente, assim por diante. Então, eu acho que acaba casando com a discussão de vocês também, né? Porque eu acho que eu assisti há um tempo atrás uma live do Nassif com um cara do INPE, falando que, olha, não, agora a gente está enfrentando essa catástrofe humanitária ligada a uma questão da saúde, mas a gente pode enfrentar uma catástrofe daqui a 15, 20 anos de maior dimensão ligada a questões ambientais. Se a gente não tomar cuidado, né? Se as autoridades governamentais, se não houver uma preocupação nesse sentido, né, reduzindo, por exemplo, a emissão de gás carbônico, né, política deliberada por parte das autoridades governamentais, o risco é muito grande. Então, eu acho que isso aí abre uma agenda de pesquisa extremamente promissora, né, bem aí, que casa com o que vocês estão se propondo a fazer. Né? Mas, em linhas gerais, é isso. Gostaria de parabenizar mais uma vez aí a Rosa, Amanda e Ricardo pelo trabalho. E encerrar aqui a minha fala. Valeu, obrigado. Obrigado, Cássio. Rosa, eu vou passar para o Daniel, depois eu passo para você, pode ser? Pode, tá. Faz as perguntas todas e depois eu respondo. Tá bom. Isso? Acho que podemos fazer em rodadas, né? Vou passar para o Daniel agora. Tá. Passo para você. Daniel, manda bala. Obrigado, Renato. Vocês conseguem me ouvir? Sim, perfeitamente. Sim. Ótimo. Então, bom, inicialmente eu estendo aí meus parabéns aí, conforme o Cássio, a Rosa, a Amanda e ao Ricardo. Reitero o pedido para quando vocês tiverem o paper maduro de circular, que parece bem interessante.
Eu fiquei com duas dúvidas ou duas sugestões, Rosa, que ao longo da sua apresentação, senti um pouco, não ficou claro para mim. Em primeiro lugar, quando você faz a ACP, né, a análise de componentes principais, você explora uma série de variáveis ali na tabela que você apresentou, mas quando você parte para as suas regressões em painel, você toma apenas duas variáveis, se foi isso que eu entendi ali do modelo. Por favor, me corrija se eu estiver fazendo errado, se eu estiver falando a bobagem. Me pareceu que você tem material para fazer regressões mais complexas, utilizando mais variáveis. Se eu entendi a sua resposta à pergunta anterior, vocês têm um problema de perda de observação ao utilizar essas outras variáveis, mas com certeza bate a curiosidade de o que acontece quando você introduz mais coisa ali. Então, eu acho que mesmo que como um modelo subsidiário, um modelo adicional, valeria vocês apresentarem aí essas regressões com essas variáveis adicionais, tá? Pelo menos eu senti muito isso. E em especial, o trabalho de vocês me lembrou muito aquele paper do Acemoglu, em que ele fala sobre tributos de carbono, em que ele olha inovação, como é que a inovação evolui quando você introduz crédito de carbono, imposto sobre tecnologias sujas, e como isso pode afetar o próprio desenvolvimento tecnológico. E aí eu fiquei na dúvida, será que a gente consegue, ou será, eu não sei se isso já existe no modelo ou não, ou se não existir, como é que a gente introduz uma variável de política pública dos países para a redução de emissões? Quer dizer, com certeza as políticas que eles adotam vão ter efeito nas tecnologias ambientais geradas ou implementadas. Como que essa decisão governamental pode ser introduzida na análise de vocês? Eu não sei se, desculpa mais uma vez, se isso já estiver e eu simplesmente não captei. É isso. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Rosa? Obrigado, Daniel. Vai para a Marina ou eu respondo o Cássio e o Daniel? Você que sabe, Rosa, fique à vontade. Não, manda as perguntas aí, eu respondo. Então, beleza. Então, a próxima é a Marina, né? Marina, vontade. Boa tarde. Primeiramente, obrigada, né, pelo convite, estar aqui no seminário. Acho que é um tema bastante relevante, então parabenizo o grupo pelo esforço. Eu vou logo dizendo que eu sou uma pessoa talvez um pouco mais qualitativa e menos quantitativa, então, em relação aos detalhes mais técnicos da própria abordagem do trabalho, eu vou ser talvez mais leiga, assim, enfim, para dizer alguma coisa sobre isso, mas eu estou bem inserida no setor de renováveis. Então, eu acho que muitas das coisas que foram faladas e apresentadas de resultado, a gente percebe que existe uma ressonância grande com o que tem sido feito de dados mais qualitativos a respeito do assunto, né? Eu não trabalho com esse tema de tecnologia ambiental de uma forma holística, igual vocês levantaram, né? Então, são várias tecnologias, e aí talvez eu acho que o dado quantitativo talvez tenha um risco de confundir, né, em termos de, eu estou falando de emissão, mas eu estou falando de água potável e exatamente qual é a relação entre água potável e emissão. Assim, a gente podia falar sobre emissão de metano de esgoto, enfim. Mas eu acho que essa agregação de dados tem esse problema quando a gente está falando desse tipo de variável, né? Mas eu acho que
como teve uma ênfase no setor energético, o setor de energia hoje é responsável por 90% das emissões de CO2. E quando a gente pensa setor de energia, a gente está falando residência, a gente está falando indústria, a gente está falando inclusive de algumas variáveis de transporte. Hoje em dia, talvez o setor que menos tem solução tecnológica para a questão de emissão de CO2 é o setor de transporte. Talvez a questão do carro esteja razoavelmente equacionada com as baterias, o que deixa, assim, está muito longe de fato ser, porque depende de onde que a bateria, né, assim, a fonte de energia primária que a bateria está sendo carregada. Então não adianta nada você ter carros da Tesla rodando em grande parte da Alemanha ou da Dinamarca, se essa energia está de fato vindo de uma indústria de carvão. Então o setor de transporte falha muito, especialmente quando você vai para maiores distâncias e maiores cargas. Então, avião, navios, enfim, tratores, ônibus, caminhões, esse é o grande problema. Então, talvez pensar um pouco o que seriam essas variáveis em termos de... E, assim, qual é, de fato, a correlação entre essas coisas e a emissão de CO2? Porque, são, assim, talvez sejam dois assuntos diferentes, né? Quando a gente fala sobre água potável, a gente está falando muito mais de subdesenvolvimento do que de emissão de CO2 por si. Mas existe uma relação, talvez muito interessante, entre o subdesenvolvimento e a própria emissão de CO2, né? Que eu acho que é um dos resultados que apontam também o trabalho de vocês. Teve uma parte que vocês fizeram um comentário sobre a questão do coronavírus para as energias renováveis, inclusive colocando uma citação da IEA, né? E o assunto quente em termos do coronavírus e no setor de energia é de que, bom, primeiro, né? O mundo parou, mas a gente só conseguiu reduzir menos de 8% de fato das emissões de CO2. Então, existe uma inércia nesse sentido, né? Assim, a economia está prevendo ter quedas gigantescas, mas, de fato, as emissões de CO2 não caíram tanto, igual o crescimento econômico está planejando de cair, né? Então, existe assim, é um efeito de lagging, é um efeito de... a gente ainda não consegue explicar e dimensionar muito bem. Então, foi uma das principais surpresas negativas do coronavírus foi exatamente essa. Não caímos o tanto que precisaríamos ter caído, nem numa situação em que o mundo parou. Então, essa é a má notícia para o setor. A boa notícia para o setor é de que todas as energias primárias, que são a partir de petróleo, fontes não renováveis, de uma forma geral, tiveram quedas drásticas durante o período. E as renováveis não. As renováveis não caíram. E isso tem uma explicação muito técnica, que é o fato de você ter uma capacidade instalada de usinas eólicas, de campos eólicos, seja dentro da superfície ou no mar, eles vão continuar rodando. Então, você vai continuar produzindo energia elétrica. Diferentemente do carvão, que você simplesmente para controlar a demanda. Então, existe um problema de oferta e demanda do setor de renovável que você não consegue parar. Então, o que aconteceu foi, os governos, eles paravam as indústrias de carvão porque tinha excesso de oferta pelo lado das renováveis. Então, não sei se é um termo bom, eu nunca vi isso sendo usado, mas é como se a gente estivesse formando um lock-in em energias renováveis. Uma vez que você constrói e já apresenta uma capacidade instalada, é muito difícil você reverter, porque o vento não para e o sol não para. E é muito difícil você jogar energia fora, principalmente energia elétrica. Então, existe essa complicação. Então,
só para resumir, esse é o comentário em relação às energias renováveis e o coronavírus, né? Em relação ao Brasil, que vocês colocaram, né, que, de fato, assim, no setor de energia, a gente separa as energias fáceis das energias difíceis. Então, as energias fáceis são essas mais de conversões mecânicas, tipo aquecedor no topo da casa das pessoas para esquentar a água, ou uma turbina eólica em si. Agora, tecnologias com maior complexidade, tipo painéis solares, tecnologias de hidrogênio, por exemplo, ou biomassa, dependendo da biomassa, essas sim são as tecnologias que vocês aí no artigo estão tentando captar, talvez como tecnologias mais complicadas, né? Então, o Brasil, ele tem uma dissimilaridade em relação a esses outros países aí, é que a nossa matriz energética, ela já é limpa. Então, é como se os outros estivessem fazendo catching up com a gente. Então, o nosso esforço em produção tecnológica vai ser sempre muito menor do que o restante dos outros países, porque a nossa base já é limpa. Então, assim, para o Brasil, essas renováveis, elas têm que ser muito, o custo-benefício tem que ser muito alto, porque senão, de uma certa forma, o setor de energia, ele vai preferir evitar o apagão. Então, quando acontece, né, que foi talvez a maior dificuldade da transição do governo Lula para o governo Dilma, foi exatamente essa, né? O governo Lula tinha um investimento pesado, porque a gente tinha saído da crise de 2001, que foi a crise do apagão. Então, o governo Lula, ele falou, não pode faltar energia nesse país mais. Mas quando entra um governo Dilma, esse esforço todo já não era tão emergente, tão necessário assim. Então, a gente sente que teve talvez os seus dados consigam mostrar essa fase do próprio setor de energia no Brasil. E, por fim, eu acho que talvez vai existir uma certa defasagem em relação à produção tecnológica e à efetividade, quando que essas políticas públicas vão aparecer, se vocês forem explorar isso. Porque me parece que as políticas públicas, elas só entram quando as tecnologias já existem. E isso é porque existe um lobby muito forte dessas empresas que investem nessas tecnologias. Então, elas só vão pressionar os governos a partir do momento que essas tecnologias já estão em funcionamento. Então, essas coisas, elas andam muito casadas. Então, primeiro, eles desenvolvem toda a tecnologia. Então, por exemplo, as tecnologias que eu estudo, que são as tecnologias de hidrogênio, isso já está desenvolvido, isso já está equacionado. Agora, existe a pressão política para isso. Então, eu não consigo ver o governo, em termos de política pública, para implementação e difusão da tecnologia, sendo talvez a parte-chave, no sentido de produção científica, produção acadêmica, produção de patente. Então, eu acho que essas coisas já estão prontas. E a partir do momento que isso está pronto, é que se consegue formular política. Mas talvez explorar, igual você falou, né? Eles vão ter vários tipos de políticas públicas. Então, acho que esse desenho de política pública para quê e quando foi, vai ser, assim, talvez o principal ponto a ser explorado, né? Para entender o que efetivamente influencia e impulsiona o desenvolvimento tecnológico no setor. Bom, esses são os meus comentários. Agradeço pelo trabalho, pela apresentação. Obrigada, Maria. Falta a Suelene, Olha, né? tem uma pergunta da Suelene. A Suelene falou aqui rapidinho. Então, a Suelene fazer a pergunta, depois eu passo a palavra para você, você faz suas considerações, o tempo que você necessita. Tá. A gente já encerra. Suelene, manda bala. Na verdade, a minha pergunta está dentro. Na verdade, ela meio que já está feita, porque Daniel e Mariana, agora no final, meio que fizeram, que é a questão mesmo de políticas. Como que você pode inserir as questões de políticas? Porque eu não percebi se você colocou políticas específicas para os países, para poder ver se essas configurações... Porque, bom, Mariana disse que acha que as políticas vêm depois,
Mas se existem algumas políticas que fazem com que se altere esses padrões tecnológicos. Se elas vieram depois ou antes, se é possível você, de alguma forma, olhar para essas políticas e ver, sei lá, porque os países fazem políticas diferentes, então os padrões de configuração vão ser moldados a partir deles. Acho que é meio nessa linha. E uma outra coisa que eu ia perguntar, na verdade não perguntar, mas pensando na Pintec, que é a primeira vez que aparece a pergunta de sustentabilidade, se você sabe se essa pergunta está dentro das perguntas rotativas ou ela vai ficar nas perguntas permanentes, porque a Pintec tem aquelas perguntas que são rotativas, né? Elas aparecem em alguns surveys e em algumas pesquisas e outras não. Se você tem essa informação de que vai se manter essa pergunta, é bom, se houver novas Pintecs, né? Mas a gente espera que haja, mas se houver, você sabe se essa pergunta vai permanecer ou ela faz parte das rotativas e pode ser retirada numa nova pesquisa. Não sei se você sabe, é só uma... Enfim. Eu não entendi a pergunta, Suelene, essa última. Da Pintec, é que a Pintec, no questionário, algumas perguntas, elas são rotativas, elas não vão estar em todos os questionários da Pintec. E aí, por exemplo, tem ano que a Pintec pergunta sobre patente, se a empresa tem patente ou não tem patente. Tem ano que ela não pergunta, porque ela faz parte do grupo das perguntas rotativas. Aí a minha pergunta é se você sabe se essa pergunta de sustentabilidade, ela está dentro dessas rotativas ou ela está dentro das permanentes. Tá. Não sei se você sabe disso da Pintec, que eles fazem isso. Em alguns momentos, tem umas perguntas que são permanentes, eles nunca vão tirar, vai ter todas as Pintecs vão ter, mas tem umas perguntas que são rotativas. Em alguns anos eles resolvem fazer, outros não. E aí é difícil trabalhar num painel quando você tem isso. Exatamente. E dado que ela é uma pergunta nova, se você sabe se ela está na pergunta permanente, a partir de agora ela vai fazer parte das permanentes ou ela é da rotativa, que pode ser que ela apareça no próximo, se houver, né? Ou não, tipo... Essa era a minha pergunta, assim. Eu não sei se tem essa informação, se você tem. Bom. Beleza. Rosa. Bom, vamos lá, né? Vou tentar ser bem várias perguntas. Conciso, objetivo, né? Começando lá do Cássio. No Cássio foi mais uma série de sugestões bastante legais, né? A referência de 1972, falando um pouco das emissões. A gente precisa fazer esse resgate mesmo, né? Da literatura mais teórica, né? Mais estrutural, tá? Como eu falei, eu conheço essa base, né, que ele citou da IEA, uma base muito boa, mas como eu falei, não houve a observação de todos os países, então a gente preferiu não usar ela nesse momento, mas ela está guardadinha lá, para quando a gente for detalhar mais os setores. Né, ele fez uma relação bem legal, né, que a Marina também sugeriu do Covid-19, né, com a saúde, como a gente conseguiria relacionar isso para a questão da inovação ambiental. Na verdade, uma preocupação generalizada, né, não só dos países desenvolvidos, mas dos países em desenvolvimento também. E aí é que vem a grande pergunta, né, quem vai entrar com esse custo? Né, seriam o empreendedor, né, a iniciativa privada, em que já teve o seu esforço de P&D de anos e anos, e viu hoje, né, hoje que eu digo, no ano de 2020, tudo ir por água abaixo, né, em virtude de todo um cenário mundial, ou o governo, né, com os seus incentivos e o fomento, subsídios e todos os tipos de instrumentos possíveis para dar continuidade a essa proposta. As possibilidades são múltiplas. Eu acho que o que vai definir isso é a capacidade de resiliência, né, dos países, a resiliência econômica, quer dizer, o quão de estrutura, o quão de capacidade de se reerguer no pós-crise vai ressurgir ou fomentar ainda mais a discussão. Então,
Não é uma política generalizada, então eu acredito que os países europeus, em virtude de todo o histórico, seriam mais propícios a retomar essa discussão, aliando políticas do Covid com tecnologias ambientais, de diferentes formas, com diferentes estratégias, utilizando incentivos, né, das pesquisas utilizadas nas universidades. Então, você vê aí uma questão ainda muito complexa, né, a ser tratada. Mas é claro que em todas as esferas o governo vai ter uma parcela ainda maior desse custo, né, dessa resposta. O Daniel, né, ele falou essa ruptura que teve das metodologias, e eu já sabia que isso ia ser uma grande discussão, né, porque a gente usa uma coisa estática e outra coisa de uma forma da dinâmica temporal, mas isso foi proposital para ter uma visualização das configurações, embora as configurações não condizem, né, com as variáveis, né, utilizadas para a tecnologia ambiental, mas é o que a gente tinha em mãos em virtude da quantidade de países e em virtude da abordagem. Tá? Então a gente tem que ter essa digamos assim, essa estratégia, né, de ter uma variável, mas, é claro, refinar mais, trabalhar mais, ter um sentido de observar com maior detalhamento essas configurações. E a questão da estimação, né, somente duas variáveis, a gente chegou a fazer um teste com outras variáveis e houve uma forte correlação, uma forte endogeneidade, né, dentro das estimações. Então foram problemas persistentes, né, onde a gente utilizou um outro método, diminuímos o número de variáveis e a nossa proposta foi estabelecer um modelo mais robusto, um modelo que tivesse uma resposta mais adequada e de forma segura. Tá? Então, por isso que a gente optou por somente essas duas variáveis. Talvez a inclusão, posteriormente, de políticas, né? Talvez a capacidade que a gente tenha de mensurar políticas, e vai muito na questão também que a Marina abordou, né? Desses dados qualitativos e quantitativos, né? Que é uma dificuldade muito grande do pesquisador, isso possa auxiliar-nos, né? nessa visualização, né, da questão das políticas, com os países aumentando, então, as respostas em relação às tecnologias ambientais. Foi muito boa a discussão de vocês, achei bem interessante. Né? O Daniel também citou o ACEMOGU, né, das políticas ambientais com essa discussão governamental. Eu vou procurar esse texto, achei bem interessante. Tá? A Marina fez uma série de levantamentos bem interessantes, né, de variáveis que a gente não tinha essa dimensão de relação, e que agora a gente vai se atentar, né, vai ter um cuidado, né, na questão dessa dimensão sociodemográfica, tá? E que na relação da variável de transporte, a situação de carros, concordo com você, né, tem essa ideia, né, do futuro, mas como abordar isso com diferentes estruturas entre os países, assimetrias tecnológicas, né? Então, é um desafio também para nós, pesquisadores, termos uma resposta única, né, para a condução de políticas necessárias para esses países. Né? Então, a gente teria que estar fazendo uma repartição de políticas e analisando cada uma e as suas possíveis estratégias e ações. Né? Então, essa é um grande desafio. Concordo totalmente com você que isso é um cenário a médio e longo prazo e que vem chegando com muita força, né? Principalmente nos países em desenvolvimento, que é já uma discussão bastante consolidada lá fora. Tá? Ótimas sugestões que a Marina também deu sobre essa questão do coronavírus e energia ambiental, deixando uma pergunta importante para a gente também. E fazendo também esse pareamento, né, com a Suelene, né, sobre a Cleantech, as perguntas do Cleantech, eu
Eu não, nós, né, no caso, né, se tudo der certo e as bolsas continuarem, a gente vai ter essa preocupação de levar essas respostas para vocês futuramente, né, com relação a essas perguntas da Fintech, que é algo totalmente novo para a gente, é literalmente uma caixa preta, né, a gente vai começar a entender qual é o comportamento das empresas frente a essa inovação ambiental, né, esse impacto que eles chamaram, né, e através das perguntas, né, que foram muitas perguntas, a gente vai ter boas respostas, né, tanto a níveis setoriais quanto a níveis regionais e qualquer outro nível de desagregação que a Fintech nos permitir. Né? Agora, é claro, tem um desafio, como a Sueliane, né, destacou aqui, a Fintech é cheia de gracinha, né? Um ano ela faz uma pergunta, no outro ela tira, e, enfim, o pesquisador no Brasil tem que literalmente rir para não chorar. Né? Literalmente, é isso que a gente faz na nossa vida, né? Mas a gente segue junto, né? Porque como diz o grande Duda no final das suas apresentações, as perguntas nunca acabam. E a gente não tem as respostas. Rosa, muito bom. Tá, gente, obrigada pelas sugestões, por todos os comentários, foram super válidos. Eu estou literalmente muito feliz de estar aqui participando com vocês na apresentação desse trabalho. Obrigada mesmo. A gente que agradece, Rosa, a participação de você, quero agradecer a Amanda e o Ricardo, que ficaram quietinhos, né? Eles podiam sim. Tá? Mas eles trabalharam muito, viu? Trabalharam muito. Ficamos aí um ano inteiro fazendo essa pesquisa, fazendo esses levantamentos, e é uma coisa bastante complexa, né? Trabalhar com a inovação ambiental nesse modo, né? Para todos os países, mas acho que eles curtiram bastante, né? Pelo menos é isso que eles respondem para mim. Parabéns, quero dar os parabéns também para a Amanda e para o Ricardo. Agradecer mais uma vez você, Rosa. A gente vai encerrando por aqui, então. Na semana que eu já coloquei no chat, o Paulo Feitosa vai fazer a apresentação. O tema do Paulo Feitosa vai ser Policies for Knowledge Generation in the Catch-up Process, Evaluation and Lessons. Mesmo horário, pessoal. Quem não estiver recebendo os e-mails de convite, pode mandar um e-mail para a Camila, eu coloquei no chat o e-mail da Camila aí, ou para mim, tá? Que a gente vai divulgar. É um prazer receber todos vocês aqui. E vocês são todos muito bem-vindos. Obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção mais uma vez. Até quarta que vem. Obrigado, Marina, pela pergunta e pelos comentários também, viu, Marina? Obrigada, Marina.